Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ótima dica de um bom filme de serial killer e de um pouco de suspense também. Mas antes de falar sobre o que eu achei desse filme, se eu gostei, se eu não gostei, eu vou contar de uma forma geral, depois com spoilers, para vocês entenderem melhor com spoilers. No começo vai ter sem spoilers, depois com spoilers, a minha análise, se eu gostei. Eu também vou falar sobre em si o que eu achei desse filme. E o nome desse filme se chama Paralisia. Então, antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês já viram, se vocês gostaram, se não gostaram também. E compartilha. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. O filme se chama Paralisia, que faz uma referência com uma das pessoas que acontece no filme, um acidente trágico com a Catherine, que é a irmã mais velha. A irmã mais nova se chama Lina, e nisso ela está toda machucada na maca do hospital, com o rosto todo desconfigurado, porque ela sofre um pequeno acidente. Pequeno não, né? Um desastre. Porque fez ela ficar paralisada, que é quando você não consegue falar e muito menos fazer gestos com os braços, com as mãos e com as pernas também. Eu vou falar um pouco da história, mas sem spoiler, para vocês entenderem, saber como que é a história do filme. Conta a história de duas irmãs, que elas passam a morar dentro de uma mansão que era dos pais delas, só que faleceram. Então a casa ficou para elas, com a herança, com o dinheiro e o luxo todo. E tem o Jane também, que é o futuro marido da Lina, que é a irmã mais nova. A irmã mais velha é a Catherine, que está toda machucada na maca. E nisso acontece conflitos com as duas irmãs, o que é normal acontecer com duas irmãs. E nisso acontecem muitas traições, infidelidade, conflito entre as duas. Acontece muita coisa. Acaba acontecendo muita coisa, que chega a envolver até o cuidador do Jane, que é o marido da Lina. Eles estão no casamento deles e depois ele passa a ficar muito mal. Ele já é doente, então ele começou a ficar muito pior. E nisso, ele passou muito mal no casamento dele mesmo. E o cuidador começou a passar mais tempo com ele por conta das medicações e através de uma máquina também para ele respirar melhor enquanto ele dorme. E nisso tem algumas relações que acontecem com o Jane com a Lina, tem algumas discussões que acabam se desenrolando por aí. Ele descobre o diário dela. O diário dela, ela se extravasa da raiva dela. Ela quer descontar no diário dela. Então, por exemplo, se eu sofri muita raiva por alguma coisa, ela escreve no diário. Ela é assim. Então, ele acaba lendo e ela não tá nem aí. Tá bom, pode ler. Eu não ligo mesmo, porque ela ficou meio assim, porque tem coisas lá que não era nem pra ele ler. Mas ela acabou relevando pra ele. E nisso temos o cuidador do Jane, que é o Robert. Ele passa a cuidar deles todos os dias e a Lina também, a maior parte do tempo com ele. Sendo que o cuidador do Jane até zoa ela. Você precisa sair mais. Você não precisa só ficar atrás dele para ficar cuidando dele. Até um dia, ela foi nadar e nisso, antes dela nadar lá no riacho, ela se encontra com o Robert dentro do carro dele. E aí eu já senti uma relação ali. Os dois vão ficar, né? A gente logo pensou, quer dizer, eu pensei, não sei vocês. Eu falei, pronto, vai ter alguma coisa aí. A partir daqui vai ter spoilers, tá bom? Então, se você não viu até aqui, você volta. Se você já assistiu, continua assistindo ao vídeo. E no fim, não é que eles ficaram juntos mesmo? A Catherine não sabia de nada e muito menos o Jane. Então, eles tiveram essa paixonite de ficar juntos, de não ligar para os outros, pro Jane e nem para a irmã. Porque tava muito conflituosa a relação das duas. Por conta da Catherine mandar muito nela, de ser muito grosseira, mal educada, de querer tudo que ela tem, a Lina no caso. E nisso, eles têm um plano, eles querem fugir juntos. E eles fazem um plano muito
cruel, inclusive, com o Jamie. Por quê? Eles pensam, vamos fazer um passeio de barco, que tem em uma ilha perto da mansão. E aí, beleza, eles foram nesse passeio e fizeram o Jamie se afogar, para poder os dois ficarem juntos e ninguém suspeitar. Só que a Catherine já estava suspeitando do cara, que é do Robert. Então ela ficou um pé atrás dele. E mesmo sabendo da relação dos dois. Olha que estranho. Até então a Lina sempre percebia que a irmã queria estragar com a vida dela. Ela não queria ter ela mais na vida dela. Então ela achava, a minha irmã nem se importa comigo, ela não me ama mais, não sei o que, eu vou ficar com o Robert porque ele é mais sensível comigo, ele é mais amoroso. Só que não foi bem assim com o que aconteceu. Foi totalmente diferente, ao contrário. O Robert, ele queria ficar com as duas para poder ficar com a herança da mansão, para poder acabar com a vida delas. Ou seja, ele usou o favor dele. De ser médico para poder usar elas e ter a herança dos pais dela por conta da mansão. Olha que amor obsessivo, sendo que nem é amor, é um sentimento muito obsessivo pela pessoa, que é pelas causas que ele quer ter na vida dele. E nisso teve duas cenas. Essa foi a cena 1 que eu contei pra vocês da história. A cena 2, que na verdade é a cena 1, eu inverti. Então eu vou contar a cena 1, que mostra a Catherine no hospital com a enfermeira tendo um alfabeto assim pra ela tentar entender o que a Catherine quer falar, alguma coisa pra ela, né? Então ela falou assim, ela pensou assim, eu vou falar o alfabeto e você pisca com a letra do alfabeto que você quer tentar falar alguma coisa. E ela falou, kill, matar, acabar com a vida da pessoa. Tentar acabar com a vida dela, no caso. E a enfermeira passou a perceber uma coisa aí. Quem tentou matar você? O que aconteceu pra você ficar assim, desse estado? E aí temos a irmã mais nova, a Lina. Ela chegou nessa cena com a enfermeira para poder tentar entender a situação entre as duas. E junto com o cuidador do Jamie também. Até porque o Robert também, ele também tá envolvido nisso tudo. E nisso a enfermeira entende tudo o que aconteceu. Porque até então a Lina estava entendendo que a Catherine, a irmã dela mesma, estava tentando acabar com ela. E não com o Robert. O Robert sim, a irmã dela não. A irmã dela estava tentando salvar ela do Robert. Que foi o que aconteceu. Que fez ela se machucar toda. Por quê? Porque a Lina viu os dois ficou na mente dela. E ela acabou ficando no hospital por conta disso. Porque a Lina viu os dois se beijando. Então ela começou a fugir, querer ficar sozinha. E nisso tem o Robert, que ele vai de carro para poder ir atrás das duas. Só que ele quer acabar com a vida das duas para poder ficar com a herança da mansão. E conforme nesse meio tempo, ele acaba machucando a Catherine e não a Lina. Ele queria as duas. Pois é, olha que loucura. Antes disso acontecer, a Lina tenta pegar a seringa dele, que ele ia aplicar na Catherine, pra Lina inserir nele. E ela consegue. Ele fica meio sonolento. Só que ele fala, você precisa de muito mais pra você conseguir. Eu sou médico, eu sou mais esperto que você. Realmente. Mas nessa parte, ela foi esperta também. Não deixou, né, de ser. E no final, a Lina tenta acabar com ele. E ela acaba conseguindo. Então, ele fica caído lá no chão, ele morreu. E ficou tudo bem. A irmã dela ficou com ela ficou cuidando dela junto com a enfermeira. Por quê? A enfermeira sacou tudo. E agora falando da enfermeira lá no hospital com a Lina e com a Catherine, ela falou pra Lina, você tem que sair dessa. A sua irmã tá tentando salvar você e não acabar com a sua vida. Que era o que a Lina tava pensando dela. E nisso, acaba acontecendo a fuga do Robert com a Lina e com a Catherine, para pegar a Catherine, para deixar ela na mansão, e depois acontecer tudo isso. No caso da seringa, depois ela acabar com a vida dele.
Foi um final que me surpreendeu muito. Eu não tava esperando essa atitude dela. Pelo menos eu, na minha visão. E agora eu vou falar sobre o filme em si. Eu gostei muito, só que tem algumas partes que eu não curti tanto, assim. Porque teve cenas que não conseguiu terminar uma na outra, não se compactaram pra poder terminar. A atitude das pessoas juntas pra depois ir lá logo na outra cena pra fazer outra coisa totalmente diferente que já estava muito logo à frente. Mas de resto eu gostei muito de cada ator, de cada atriz que participou desse filme. E eu gostei muito porque é o meu estilo de filme. Eu gosto de serial killer, um pouco de suspense. E eu daria a minha nota pra 5. É isso. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não curtiram tanto assim que nem eu. Porque não é um filme que eu veria de novo. Eu gostei, ok. Mas não é aquele filme perfeito, todo elaborado, sabe? Com detalhes, com mínimos detalhes. Eu curti. Só isso. Mas a história é muito importante. E interessante também, né? Porque infelizmente acontece isso na vida real. De ter um sentimento obsessivo pela pessoa. De querer usar o favor dela pra poder querer algo a mais dessa pessoa. Que acaba acontecendo, infelizmente. Mas enfim, o vídeo fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.